Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o homem deste homem e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e tudo quanto o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada e também Davi a sua. Subiram, pois, Davi uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por ele, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe, meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva.
Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu tenho alguma já experiência, já alguma vivência no pastorado da igreja. E algumas coisas, quando você está no pastorado, elas costumam se repetir. Não é uma vez ou duas que eu já vi alguém entrar no meu gabinete, famílias, para falar da sua família, falar da família que sofre. Alguém que está chorando por causa da sua casa sem saber como agir. Também não é raro que quando esta situação chega, a pessoa venha sozinha. Alguém que está batalhando sozinho pela sua família. Alguém que já não vê possibilidade alguma de resgatar uma família fragmentada. Infelizmente, isso é algo que se repete com uma certa frequência no gabinete pastoral, e eu acredito no gabinete pastoral de qualquer pastor, de ver esta situação acontecendo. Nós vemos aqui uma história, ela é bastante simples no seu entendimento, que marca uma das etapas da ascensão de Davi ao poder, quando, por causa do falecimento de Samuel, já não havia mais qualquer possibilidade de reconciliação entre Davi e Saul. Apesar de uma ocasião anterior em que Saul havia abençoado Davi quando Davi se poupara de tirar a vida ao rei, fica evidente que já não havia mais qualquer possibilidade de reconciliar esses dois adversários ao trono de Israel. Davi então foge para o deserto, ele foge para o sul, ele vai se esconder perto do deserto de Parã, perto de uma cidade do Carmelo, não o Monte Carmelo, não confunda com o Monte Carmelo, mas uma cidade fortificada, uma cidade murada chamada Carmelo. Uma cidade na qual morava este homem, sobre o qual esse texto fala, um homem cujo nome, o próprio nome já diz quem ele era, como Abigail mesmo fala. Nabal quer dizer louco, loucura, tolice. E ele era assim mesmo. Calcule você, Davi é um homem que tem à sua disposição uma tropa de 600 homens, pelo menos. Isso sem contar mulheres e crianças. Então, Davi, ali naquele deserto, numa época de festa, porque a tosquia das ovelhas para os pastores era uma época de festa, ele aproveita para pedir a Nabal um donativo, para pedir a Nabal alguma coisa que o ajudasse a sustentar todas aquelas pessoas que o acompanhavam na sua jornada pelo deserto. E Davi aqui ele protesta a sua inocência e a sua gentileza para com Nabal, porque enquanto ele estava ali no deserto, graciosamente, ele havia tomado conta das ovelhas e dos pastores de Nabal de uma tal maneira que ninguém os incomodasse na sua tarefa. Ele manda então seus mensageiros a Nabal, e Nabal despreza esses homens.
Ele humilha esses homens e o manda de mãos vazias. E isso provoca a ira de Davi. E ao provocar a ira de Davi, Davi decide tomar a justiça nas suas próprias mãos e diz: eu vou matar todo mundo da casa de Nabal. E esta notícia chega à mulher de Nabal, Abigail, uma mulher sábia, uma mulher formosa, segundo o nosso texto. E ela vai até Davi então, e ela vai interceder por Nabal, ela vai tentar resolver a situação que o seu marido mesmo criou. Davi dá ouvidos a ela, ainda bem. Ele se poupa de exercitar a sua própria justiça, e o Senhor então é quem julga a Nabal. Mata a Nabal, e então Davi casa-se com a viúva. Ele recebe esta mulher como sua esposa. Bem, essa é a história. Ela vai mostrar aqui a história de Abigail. E é sobre esse personagem em especial que eu quero falar a você nesta noite. Abigail é nesta história a própria encarnação de Provérbios 14:1, da mulher que edifica a sua casa com as suas próprias mãos. Nós lemos esse texto na nossa liturgia. Eu e você podemos aprender com a sabedoria de Abigail, da maneira como ela agiu nesta história, uma forma de salvar a nossa família quando a catástrofe parece inevitável. Quando a sua família parece que está prestes a sofrer um desastre, como era o caso aqui da família de Abigail. Eu quero falar então a você de atitudes que podem salvar a sua família. Atitudes que podem salvar a sua família. E a primeira atitude que o texto nos aponta é para que nós exercitemos a nossa sensatez. Nós exercitemos o nosso bom senso. Abigail é apresentada como uma mulher sensata. E nós não temos motivo para duvidar disso, até mesmo porque no momento do aperto, os empregados não vão interceder junto a Nabal. Eles vão falar com Abigail. É um testemunho de que esta mulher era uma mulher sensata. E quando ela ouve o relato dos empregados, ela percebe claramente o risco a que o seu marido submeteu a família. Fica claro para ela de que o seu marido havia submetido a sua família a um desastre, a um desastre iminente. A fama de Davi já havia corrido. Ela sabia quem era Davi. Meus irmãos, nós recebemos da parte de Deus uma capacidade de tomar decisões baseadas tanto na sua palavra, quanto também no nosso bom senso. Deus nos dá sensatez. Sensatez para olhar para a sua palavra e aprender dela caminhos de sabedoria, mas também bom senso. Um raciocínio abençoado, que nos leva a considerar as situações e agir da melhor maneira possível. É uma capacidade que Deus deu a todas as pessoas. No entanto, o pecado, ele nubla a nossa capacidade de discernimento. Por causa do pecado, nós não pensamos direito, nós não pensamos como convém. Não raro, nós agimos contrariamente à razão. Nós renunciamos à razão, motivados pelo impulso da hora, motivados pelos nossos sentimentos, motivados pela ira. Nós renunciamos à razão porque nós queremos fazer valer a nossa opinião. Nós somos como Nabal, ou até mesmo como Davi, porque Davi não foi muito melhor nesta história aqui. Quando ele ouve a resposta dos mensageiros, ele se enche de fúria e pega a espada e vai atrás de Nabal. Ele não está agindo com bom senso. Ele não calcula, nós não calculamos a consequência das nossas decisões para nós e para a nossa família. Quando nós renunciamos à razão, quando nós renunciamos ao bom senso. E há diversas situações em que a gente pode renunciar ao bom senso. Por exemplo, levando uma vida financeira irresponsável, gastando mais do que se ganha, comprando por impulso. Isso é contrariar o bom senso. Estourando o limite do cartão de crédito. Você vai ter de pagar mais hora, menos hora. Você precisa exercitar bom senso na sua vida financeira. Nós também deixamos de lado o bom senso quando, como marido e mulher, nós deixamos de estar atentos ao outro, às necessidades do outro, ao estado espiritual do outro,
ou de nossos filhos. Nós não exercitamos o bom senso quando nós exercemos aquela vigilância abençoada uns sobre os outros, nos ajudando a crescer. Nós renunciamos à razão quando nós tomamos atitudes motivadas pelo orgulho, motivadas pelo ego. Eu posso estar errado, mas eu vou defender a minha opinião até a morte. Você conhece pessoas que é assim, certamente você conhece gente que é assim. Talvez você seja uma pessoa assim, que perde a razão, mas não perde o argumento, não perde a discussão. Qualquer pessoa, meus irmãos, pode tomar decisões sensatas. Qualquer pessoa. Mas o crente, de maneira especial, você que crê no Senhor Jesus Cristo, tem um elemento a mais. Você tem o Espírito Santo de Deus, que habita em você. E habitando em você, o Espírito Santo de Deus chama a sua atenção, ele abre o seu entendimento para a palavra de Deus. De tal maneira que você não está guiado apenas pelo seu bom senso, mas está guiado pela própria voz do Senhor, que nos fala, por meio da sua palavra, na iluminação do Espírito. Para nós que cremos, meus irmãos, tudo joga ao nosso favor. Se eu e você dermos ouvido ao nosso bom senso iluminado pelo Espírito Santo, que frutos nós iremos colher? É como Isaías capítulo 1, verso 9 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se nós damos ouvido a um bom senso, a uma razão iluminada pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos comer do melhor dessa terra, nós vamos desfrutar de bênção, a nossa família será abençoada. Mas para isso é preciso exercitar a sensatez. É não agir no impulso como Nabal, é não agir no impulso como Davi, sem refletir na consequência dos nossos atos. Exerça a sua sensatez. E essa sensatez dada por Deus a cada um de nós nos leva também a perceber a oportunidade certa de agir. E esse é o meu segundo ponto. Busque a oportunidade certa de agir ou de não agir. Busque a oportunidade certa de agir ou de não agir. 2 versos aqui nesse texto, meus irmãos, mostram o senso de oportunidade de Abigail. Mostram que Abigail tinha esse senso de oportunidade muito claro. Primeiro, é dito lá no verso 18, que quando ela percebe o risco, quando ela percebe o perigo, ela se apressa. Ela sabe que ela tem de agir rápido, ela não pode ficar demorando, porque a tragédia estava vindo. Davi estava descendo o morro para acabar com a família inteira. E um outro versículo que mostra esse senso de oportunidade é quando ela deixa de agir. Porque quando ela vai contar ao marido o que ela havia feito para salvar a família, ela percebe que o marido não está muito bem. Então ela se cala. É uma mulher com um tremendo senso de oportunidade. Eu quero que você preencha a lacuna, preencha o espaço em branco. Se eu pudesse voltar atrás, o que você faria? Se você pudesse voltar atrás e aproveitar uma oportunidade ou deixar de aproveitar uma oportunidade, o que você faria? Em Eclesiastes nós temos um conselho que você conhece bem. Há tempo para todas as coisas. Isso está lá em Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há oportunidade para todas as coisas. Todas as coisas acontecem no tempo certo. Esse é um conselho sábio. Um conselho sábio é a gente saber que todas as coisas têm o seu momento. O problema é que às vezes eu e você não conseguimos ler as circunstâncias para sabermos quando agir ou não agir. A gente olha para o cenário, ele não parece tão claro para nós e nós não sabemos então quando agir. E alguns inimigos, eles atrapalham ainda mais. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade de agir é algo que nos faz agir em momentos errados. Agir quando não deveríamos agir ou não agir quando deveríamos. Um outro inimigo do aproveitamento ou da falta de aproveitamento de oportunidades é a falta de fé no governo de Deus. É saber que não somos nós que governamos as circunstâncias. É saber que as coisas não acontecem porque nós agimos.
As coisas acontecem porque Deus age. E você não espera o tempo de Deus, e você toma a frente. O orgulho também pode nos impedir de aproveitar as oportunidades. A malícia, quando você age para contrariar o outro, dentro da sua casa mesmo. De uma maneira orgulhosa, você não faz o que deveria, ou faz aquilo que não deveria. Por causa do seu orgulho, por causa da malícia do seu coração. Para de alguma maneira aferroar o outro. E talvez você conheça casais que sejam assim. Talvez você no seu casamento seja assim. Talvez você no trato com os seus filhos ou com os seus pais seja dessa maneira. Um outro adversário é a insegurança. A insegurança evita que você aproveite boas oportunidades. Você não acredita que é capaz, você não acredita que você tem os recursos necessários, e você não aproveita as situações, você não aproveita as oportunidades que Deus dá. Um outro adversário é o excesso de planejamento. É quando você quer ter todos os detalhes absolutamente claros antes de agir. É quando você tenta controlar todas as circunstâncias possíveis e imagináveis antes de tomar um passo de ação. Isso faz com que você perca oportunidades valiosas. Porque o mundo não para você planejar. O mundo não para. É preciso um olhar atento, um olhar que medita antes de agir. Um olhar que sabe quando fala e quando cala. Você precisa saber, meu irmão, minha irmã, quando é que você vai falar e quando você vai calar. Com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Você precisa saber a oportunidade certa. Você precisa saber qual é a hora de tirar a espada da bainha e qual é a hora de guardá-la. Tem de saber disso. Qual é a oportunidade certa? De maneira prática. Talvez o momento da ira, talvez o momento do cansaço não seja o melhor momento para uma DR. Sabe quando o outro está cansado e você quer discutir a relação? Mulheres? O marido chega cansado em casa e você quer discutir a relação? Talvez não seja a melhor hora. Marido, cuidado com o tempo, talvez, para você chamar a atenção da sua esposa também. Cuidado. Tem horas que não vai funcionar. Tem épocas que não vão funcionar, não vai funcionar isso muito bem. Palavras têm que ser ditas na hora certa. A Bíblia nos instrui a que o sol não se ponha sobre a sua ira. Ou seja, você não pode colocar a sua ira, o seu motivo de revolta, debaixo do travesseiro. Você não pode ter cartas na manga. Sabe aquela coisa? Eu não vou falar nada agora, mas deixa ele, deixa ela. Vai ter um momento em que eu vou sacar essa arma aqui que eu tenho na minha manga. Esta carta que eu tenho aqui na minha manga, e vou colocar em cima da mesa e ele ou ela vai ver. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Se você tem um problema, resolva na hora. Resolva no tempo oportuno. Não guarde isso para um momento em que você julgue mais oportuno para usar esta cartada. Maridos, liderem. Liderem a sua esposa. E liderar implica também em corrigir no tempo certo. É no momento em que as coisas acontecem. Se é um momento oportuno, corrija, instrua, lidere, pastoreie. A nossa igreja, a sociedade, precisam de homens, que sejam líderes da sua casa. Que possam dar direção à sua esposa, que possam dar direção aos seus filhos. Liderem, corrijam no tempo certo. Tenha também um olhar atento para a boa oportunidade. Deus coloca bênçãos diante de nós o tempo inteiro. O tempo inteiro Deus está fazendo chover bênçãos sobre nós. Se você abrir os olhos, se você estiver atento, se você souber que existem limites para o planejamento. Se a bênção está lá, não fica planejando, aproveita a bênção. Quantas ofertas talvez você já não tenha perdido
porque você ficou esperando uma melhor oferta de emprego, de um produto que você queria comprar. Quantas vezes? A bênção está ali, aproveite. Meus irmãos, Abigail então sabia reconhecer a boa oportunidade, quando agir e quando deixar de agir. Mas também existe algo que é sempre oportuno, algo que sempre é oportuno, que é uma disposição humilde de coração. E essa talvez seja a atitude, a terceira atitude que pode salvar a sua família. Seja humilde. Tenha humildade. Tenha humildade. Nabal se porta arrogantemente diante dos mensageiros de Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Como se ele não soubesse. Davi também, por seu lado, se porta arrogantemente quando ele é ofendido. Nasce nele um desejo de vingança, ele se sente ofendido. Quem esse cara pensa que ele é para me falar desse jeito? Apenas Abigail mostra o que se espera de alguém que é temente a Deus. Humildade. Somente ela. Por 2 vezes você vê no texto Abigail se prostrando diante de Davi. Ela se prostra, ela se curva diante de Davi. Meus irmãos, um coração humilde, um coração manso agrada a Deus. Não é à toa que Jesus, o Filho de Deus, afirma a respeito de si próprio que ele é manso e humilde de coração. Um coração humilde agrada ao Senhor. Mas nós temos de admitir, esta não é a atitude comum da maioria de nós. Quando nós falamos de família principalmente, nem sempre nós demonstramos a humildade que deveríamos. E aí nós fazemos como Nabal. Os meus direitos, as minhas coisas, o que eu quero. Veja no verso 11 como Nabal diz. Aí fazendo meu, minhas coisas, minhas ovelhas. E a gente age assim. É o meu dinheiro, é o meu direito, é o meu tempo. Nós agimos arrogantemente. Ou então, nós demonstramos uma humildade que ela apenas existe quando ela é conveniente, quando nós queremos alguma coisa. Nós que temos filhos, conhecemos esta humildade conveniente, em que o filhinho chega perto de você, dá beijinho na bochecha e fala: papaizinho, querido. Aquela mansidão, que ela é a humildade que só vem quando é conveniente, é uma humildade política. Mas quando a afronta vem, quando vem a contrariedade, quando você contraria, aí é sede de sangue, é que nem Davi. Aí é puxar a espada. Não é assim que às vezes a gente age, meus irmãos? É assim que a gente age. Nós somos humildes até a página 2. Quando nos contrariam, aí a casa vai cair. Quantas vezes eu e você nos envolvemos em brigas desnecessárias, em brigas que são motivadas pelo orgulho ferido, pela disputa de posição por questões bobas. Quantos casais eu já vi que brigam por questões bobas? Quantas vezes a gente se envolve em brigas assim, em discussões dentro de casa, por causa de questões menores? A atitude, essa é uma atitude dura de coração. Uma atitude que não sabe esperar pela justiça do Senhor. Provérbios 20:22 diz: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Não tome a vingança nas tuas próprias mãos, não tome a justiça, o julgar os seus direitos nas suas próprias mãos, espera pelo Senhor e o Senhor irá te julgar. Quando se fala em família, meus irmãos, é mais do que esta justiça, na verdade, de que esse texto nos fala, é mais do que esperar a vingança da parte de Deus. É muito mais do que simplesmente você esperar que Deus vingue aquilo que você fez. É você, mulher, chegar diante de Deus para o seu marido e falar: olha, meu marido hoje falou umas coisas para mim que eu não gostei, Senhor, mas eu espero que o Senhor julgue entre nós. Pesa a mão, Senhor. Você está achando estranho? Existem mulheres que oram assim, existem homens que oram assim, contra a sua esposa, contra o seu filho, contra os seus pais. Isso acontece. Mas não é isso que se espera.
Este esperar no Senhor é esperar motivado pelo amor, que a disposição no coração do outro mude. É eu orar pela minha esposa dizendo: Senhor, muda o coração da Marcela nesse aspecto, que ela precisa ser mudada. Faz com que ela entenda, Senhor. É a Marcela orar por mim da mesma maneira. Senhor, muda o coração do César, ele está errado nisso, ele precisa mudar. É isso que é esperar pelo Senhor, para que o Senhor haja e não tomar a vingança nas minhas próprias mãos. É ter paciência pelo mais fraco. E a verdade é que nem sempre aquele que nós julgamos mais fraco é realmente o mais fraco. Mas é você ter paciência. Se você acha que o outro está errado, se você acha que o outro é mais fraco, tenha paciência. Abigail reconheceu, meus irmãos, que em termos sociais ela estava diante de alguém que era muito maior que ela. Assim também, eu e você, por amor, nós devemos considerar o outro. E especialmente quando a gente fala de família, nós devemos considerar o outro maior do que nós mesmos. Mais importante em honra do que nós mesmos. Essa é a humildade que Deus espera, como está lá em Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É preferir o outro em honra. Algumas vezes é ceder o argumento. Em questões não fundamentais, é você dizer: tudo bem, querida, vamos fazer do seu jeito. Talvez você não concorde, mas vamos fazer do seu jeito. Quantos problemas e crises, meus irmãos, não seriam evitados se nós adotássemos uma postura humilde de coração? E a humildade nos leva a reconhecer as nossas falhas. E esse é o nosso quarto ponto. Assuma a responsabilidade por aquilo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Abigail reconhece a sua própria falha nessa história. Aqui no verso 25. Ela conhecia o seu marido. Ela deveria estar mais atenta à chegada dos enviados de Davi e os acontecimentos que se seguiram. Conhecendo Nabal, ela deveria estar muito mais atenta quando ela viu aqueles homens chegando. E ela pede desculpa, ela pede perdão a Davi por isso. Ela reconhece o seu erro. Meus irmãos, muitas crises surgem na nossa família por expectativas erradas que a gente tem em relação ao outro. Nós olhamos os outros ao nosso redor e nós esperamos que eles sejam perfeitos. Essa é a nossa expectativa. Quantos casamentos não caem porque as pessoas não percebem que elas estão casadas com pecadores como elas mesmas? De que as pessoas elas têm tantos problemas quanto você mesmo tem. De que seu marido, sua esposa, de que seus filhos, de que seus pais têm tantos pecados, têm tantas limitações, têm tantos defeitos como você mesmo tem. Expectativas erradas. O ideal é nós adotarmos uma atitude de prevenção. Quando eu sei quem o outro é, quando eu sei como ele vai reagir, então eu me coloco um passo adiante. Eu me coloco um passo adiante. Se eu sei como a minha esposa, se eu sei como o meu marido vai reagir diante de uma determinada situação, eu me adianto a ela. Para que talvez ele não tenha ou ela não tenha que tomar aquela reação. Cuidado, entretanto, para você não rotular. Cuidado para você não colocar uma faixa, uma etiqueta na cabeça do seu marido, da sua esposa, e achar que ele sempre vai reagir, ou ela sempre vai reagir da mesma maneira. Nem sempre. As pessoas mudam. Mas tenha uma atitude proativa, de antecipar-se às falhas do outro. Tenha também uma perspectiva correta. Eu sei das virtudes e dos defeitos. Eu sei que a minha esposa, eu sei que o meu filho, eles têm virtudes e eles têm defeitos. E aí eu amo apesar de todos os defeitos. Eu escolho amar tanto os defeitos quanto as virtudes daqueles que estão na minha casa. Isso é amor. Amor é escolha. É adotar uma disposição de coração humilde. Eu sei reconhecer as minhas próprias falhas. Eu sei assumir as minhas falhas sem orgulho. Eu sei assumir as minhas falhas sem maquiagem. Eu sei assumir as minhas falhas sem qualquer justificativa. Eu não fico justificando os meus erros. Meus erros são o que eles são e eu sei que eu preciso mudar. Mas também, meus irmãos, é saber com amor chamar o outro à responsabilidade. É o que Abigail faz, ela vai até Nabal.
É aceitar o outro, sim, mas é também chamar o outro à responsabilidade. Querido irmão, querida irmã, quando eu falo de humildade, eu quero dizer a você, ninguém nasceu para ser saco de pancada. Ser humilde não é a mesma coisa do que ser um saco de pancadas. Chame o outro à responsabilidade. Saiba reconhecer que você tem mérito. Saiba reconhecer que você tem valor aos olhos de Deus. Não estou dizendo aqui para você aceitar tudo do seu marido, da sua esposa ou dos seus filhos. Saiba reconhecer quem você é aos olhos de Deus. Eu pergunto, qual é o poder de um me desculpe? Qual é o poder de um me desculpe dito na hora certa? Um me desculpe não custa nada. Pedir desculpas não dói. Pedir desculpas promove apenas o bem. Pelo que você precisa hoje se desculpar com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, pelo que você precisa pedir perdão hoje. E por sabermos que o outro é falho, eu e você precisamos nos dispor a ajudar, a ser parte da solução e não parte do problema. E como é que eu faço isso? Sendo intercessor. Essa é a última observação que eu vejo aqui nesse texto acerca de Abigail. Abigail era uma mulher que intercedia. Versos 24 e 25 do nosso texto, nós vemos Abigail intercedendo por Nabal diante de Davi. Abigail reconhece a falta do seu marido. Abigail não joga a sujeira de Nabal para debaixo do tapete. Ela se submete, se necessário, a levar a culpa pelo marido. Veja que mulher impressionante. Se necessário, ela leva a culpa pelo seu marido. Ela se coloca na brecha por ele. Algumas vezes, meus irmãos, e isso é algo importante a gente pensar, porque algumas vezes na roda dos acusadores, nós somos os primeiros a pegar a pedra para atirar contra o outro. Contra o nosso marido, contra a nossa esposa, contra os nossos filhos, contra os nossos pais. Nós somos os primeiros a tirar a pedra em relação às falhas do outro. Aí o marido é o traste. E você talvez já tenha ouvido mulheres falando assim: meu marido não vale nada, meu marido é um traste. O marido se refere como a mulher como a dona encrenca. Ela é a dona encrenca da casa. Aí você diz que os filhos não têm jeito. Você é o primeiro a tomar a pedra, a pegar a pedra. Você vai dizer: meus filhos não têm jeito, eles não se emendam. Os filhos, por sua vez, são os rebeldes sem causa. Os pais são sempre os problemas, a causa de todos os problemas que existem no mundo. Os culpados são os pais, principalmente na adolescência, né? Os pais são os culpados de tudo de ruim que acontece com os filhos. Meus irmãos, a sua boca conhece as palavras de acusação, mas será que elas conhecem também as palavras de intercessão? De orar pelos filhos, de orar pelo seu cônjuge? Quantas vezes você assumiu a defesa dos seus diante de uma ação injusta? Quantas vezes você foi aquele que assumiu a defesa do seu marido, da sua esposa, diante de uma acusação que era feita contra eles? Quantas vezes? Quantas vezes você agiu para proteger o outro diante dos problemas, mesmo reconhecendo o erro? Eu não estou falando para você jogar sujeira debaixo do tapete, mas você ser aquele que promove alívio, que promove reconciliação, que promove conforto ao outro no momento em que ele está passando por uma provação por causa dos seus erros. Quantas vezes Deus já ouviu você pronunciando o nome do seu marido, dos seus filhos, o nome dos seus pais em oração, pedindo que Deus o poupe? Senhor, tem misericórdia. Não impute a eles este mal. Não impute ao meu marido esse mal. Senhor, cuida dele, muda o coração sem que o Senhor precise pesar a mão. Quantas vezes você já orou dessa maneira? Pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos? Ser parte do problema do outro é fácil. Ser parte do problema do outro é muito fácil. Difícil é você agir para se tornar a solução. Ser parte do problema é fácil. Ser parte da solução é mais complicado. É muito fácil você ser como Arão, lá na história do bezerro de ouro, e dizer que a culpa é do povo. É muito fácil você ser assim. Difícil é você ser como Moisés, que na mesma situação se colocou na brecha e falou: se o Senhor não vai nos acompanhar, então me mata aqui agora.
Eu e você temos de seguir nas nossas famílias o exemplo de Cristo na cruz. Pai, não lhes impute este mal, perdoa porque não sabem o que fazem. E algumas vezes você vai ter de dizer isso a respeito do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Intercessão. É preciso, porém, meus irmãos, saber que nem sempre os resultados que nós esperamos vão ser alcançados. A gente precisa ser realista. Apesar de tudo isso, apesar de você usar de sensatez, apesar de você agir como intercessor, apesar de você ser alguém humilde, você precisa saber que algumas vezes os resultados que você espera não vão ser alcançados. E foi o que aconteceu com Abigail, pelo menos em parte. Infelizmente, Nabal não soube aproveitar dos frutos da sabedoria da sua esposa. Nabal não soube aproveitar desses frutos. Quando Abigail conta a ele como ela agiu, a maneira sábia como ela agiu, esse homem tem um ataque. Nós não sabemos se é um ataque cardíaco, nós não sabemos se é um ataque, um AVC, mas ele teve um ataque e ele fica duro. Ele fica duro como o coração dele era duro, ele se torna uma pedra. E morre alguns dias depois. É o costume da receita de bolo, faz dessa maneira que vai dar certo. Nem sempre na sua família acontece dessa maneira. Por isso que eu chamei essa mensagem de atitudes que podem salvar a sua família, não atitudes que irão. Isso aqui não é uma receita de bolo. Algumas vezes o marido ou a esposa não vão mudar e você vai conviver com aqueles problemas para o resto da sua vida. Nem sempre os filhos vão permanecer nos caminhos do Senhor. Algumas vezes os filhos vão se desviar. Nem sempre os pais vão compreender a mudança dos tempos. Filhos que nos assistem, filhos solteiros que estão aqui também. Nem sempre os pais vão entender que os tempos são outros. Nem sempre funciona desta maneira. Nós almejamos o bem do outro, nós desejamos que o outro seja abençoado, mas o outro nem sempre deseja o bem que nós buscamos para ele. Nem sempre o outro vai desejar o bem que nós esperamos. Algumas vezes, infelizmente, nós vamos ter de ver a mão de Deus pesando, como aconteceu com Nabal. Algumas vezes a gente vai ter que ver a mão de Deus pesando sobre o outro. E aqui são dois detalhes importantes. Deus é o soberano, Ele faz tudo como quer, Ele salva quem quer, Ele endurece a quem quer. Deus cuida de nós, meus irmãos, ainda que os problemas não mudem. Como cuidou de Abigail, ainda que a vida dela não tenha sido fácil, mesmo depois dos acontecimentos. Afinal de contas, Davi não tomou apenas ela como esposa, ela era mais uma esposa no harém de Davi. A vida dela não foi fácil mesmo depois. No entanto, ela sabia que Deus cuidava dela, na sua soberania, no seu governo. Concluindo, são atitudes simples que podem salvar a sua família. Exercitar sensatez, ser humilde, saber aproveitar as oportunidades, ser um intercessor. São atitudes simples que podem salvar a sua família da catástrofe. A postura sábia de Abigail protegeu muitos de um destino trágico. Porque Abigail agiu como agiu, muitos foram salvos de um destino trágico. Eu não poderia partir nessa noite, eu não poderia encerrar essa mensagem sem perceber que Abigail lembra muito alguém que nós conhecemos e alguém que nós amamos. Esta postura de Abigail, de humildade, de intercessão, lembra alguém que nós amamos, alguém que é manso e humilde de coração, alguém que intercede por nós mesmo quando nós temos uma dureza de coração tão grande quanto a de Nabal. Alguém inocente que se dispõe a sofrer no lugar de uma outra pessoa que é indigna. Alguém que oferece ao ofendido um presente em busca da paz. Quem você conhece que é assim? Como Abigail? Abigail é uma imagem de Cristo. Ela age como Jesus agiu. Do mesmo modo como Abigail salvou sua família diante da destruição certa, Jesus nos salva da ira justa do Pai, que é constantemente ofendido pela nossa ingratidão. Jesus pode ser o ponto de virada da sua vida. Jesus pode ser o ponto de virada da sua família.
E eu pergunto, por que não provar desse relacionamento com Ele ainda hoje? Jesus ama você. E Ele quer salvar você, Ele quer salvar a sua família, Ele quer salvar o seu casamento. Meus irmãos, que o Senhor nos conceda a sabedoria a fim de resgatarmos as nossas famílias, colocando-as sobre a rocha firme, que é o Senhor Jesus. Que Ele assim nos abençoe. Amém.